Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para a gente oficialmente começar nossa temporada 2024. Arthur voltando de férias agora, a pessoa está animada, energizada, assistiu bastante coisa legal e são esses filmes que nós vamos trazer para vocês a partir de agora. Começando com um que eu já lancei o shirt, um que vocês já aprovaram, já gostaram e já estavam aguardando o review. Eu optei por esperar o retorno do Arthur para a gente gravar junto, porque ele também achou o filme interessante, então seria legal trazer também a visão dele sobre esse, que é o The Kill Room. É um filme com grande elenco, é um filme, uma comédia, é um filme interessante, não é um grande filme, mas vale o seu tempo, vale você assistir, até porque são grandes atores em situações menores, em papéis pequenos, entre aspas. É uma coisa bem interessante, mas vamos, claro, começar ouvindo o que o Arthur achou de conhecer o nosso amigo Sacola. E aí, Arthur? É um filme muito interessante, né? Você classificou, inclusive, como comédia. Eu acho que ele seria um filme mais de suspense, mas ele, de fato, tem uma pitada de comédia, porque eu acho que o grande trunfo desse filme, para mim, é o modo como é que ele questiona as coisas. Ele questiona de uma forma meio curiosa, meio uma sátira, zoando, caçoando mesmo, a zombaria de algumas coisas. E uma delas é o mercado de obras de arte, que inclusive é a própria moça, né, que participa do filme, que é uma das grandes personagens do filme, ela até fala em algum momento ali do filme, ela comenta que muitas vezes ela nem vende a obra, ela fala que vendeu, mas manda uma caixa vazia, porque às vezes a pessoa que compra tem tanto dinheiro que ela só quer comprar, ela não quer aquela obra em si, ela quer gastar. E aí o que ela faz? Ela vende, mas não envia, e aí depois ela faz o que ela quiser com a obra. E, sabe, inclusive isso dá uma sacada muito interessante, acho que foi para mim o grande plot do filme, isso. E ele conta a história dessa moça, né, que tem uma galeria de arte, e um rapaz que ele acaba se envolvendo com a máfia, né, uma certa máfia, um pouco diferenciada do que inicialmente eu imaginei que seria, mas não deixa de ser, né, uma organização criminosa, onde esse cara acaba caindo de paraquedas ali no meio, mas ele acaba sendo uma pessoa muito, vamos dizer, de certa forma, boa ali dentro, porque ele faz o trabalho que tem que ser feito muito bem feito, e aí as pessoas não querem deixar ele embora. Ele até não quer muito viver essa vida, ele nunca quis, ele foi meio que obrigado, né, porque ele entrou numa disputa com um cara, e aí ele matou esse cara, e esse cara trabalhava para a máfia, e eles falaram, olha, você tirou um lugar aqui, agora você vai ter que ocupar o lugar, senão você já sabe o que vai acontecer. E aí o cara ficou encurralado e ele começou de fato a trabalhar, então ele acaba sendo meio que um matador de aluguel, só que de certa forma ele acaba cruzando o caminho com essa moça que vende arte, onde ela começa a vender o trabalho que esse cara faz, né? Ele meio que mata as pessoas, né? E os instrumentos utilizados, o meio que ele utilizou, tanto como a própria inspiração, aquele momento ali de euforia, ele usa isso para criar arte e ela vende essa arte, expõe na galeria, e aí eles fazem toda uma jogada para poder fazer com que a arte dele bombe, e isso é sucesso, as pessoas começam a querer, e aí ele começa a tentar sair dessa máfia, ele recebe um desafio, né? Para você sair dessa máfia, você tem que matar uma pessoa que é muito grande, você tem que se livrar dessa pessoa, que está numa lista de pessoas que, teoricamente, é impossível você se livrar, e aí ele começa a tentar um plano para conseguir atrair essa pessoa para ele conseguir fazer o trabalho dele. É muito interessante como é que as coisas se desenrolam. No mais, é um filme morno, né? Não tem muito nada muito especial além disso, mas eu acho que esses momentos de sacada que eles colocam no filme, as atuações e as coisas como desenrolam no filme, é de uma forma muito interessante, não vale o tempo. Tem a sua pitada de comédia, apesar de não ser uma comédia escrachada. Acho que valeu bastante o tempo. Eu gostei muito que o Osso tenha me recomendado o filme, valeu. E eu queria saber também o que ele achou, o que ele sentiu assistindo esse filme. Olha, você colocou bem, você puxou uma reflexão, você fez a análise de vários pontos que para mim também bateram igual. No primeiro momento é um filme de comédia, ele satiriza realmente os filmes de máfia, satiriza esse universo da obra de arte, do quão subjetivo é uma obra de arte. A pessoa pode olhar aquilo e achar a coisa mais linda do mundo, aquilo pode, a primeiro momento, não ser nada, mas é um olhar subjetivo, cada um vê de uma forma, cada um interpreta de uma forma. Esse cara que você colocou, ele acaba trabalhando realmente para a máfia por ser quase que um refém da máfia. Ele é um cara legal, ele quer pagar os débitos dele, ele quer sair desse mecanismo todo. Ele conhece
conhece essa menina que também quer dar uma bombada na galeria, ela quer começar a se destacar. E aí tem todo um subtexto, tem toda uma informação que pode ser aplicada às redes sociais, pode ser aplicada a essa cultura do vício em like, dos biscoiteiros por aí, da galera que não mede esforços para receber a aprovação de alguém que muitas vezes ele nem conhece, alguém que não tem nem nada a ver com ele, alguém que caiu de paraquedas naquele conteúdo e ele acha que a aprovação desse indivíduo vai mudar a vida dele ou vai fazê-lo mais feliz ou tudo mais. Daria para fazer um vídeo só falando sobre isso, mas o que acontece? Ela descobre esse cara, que é um cara bacana, que também é uma vítima, e aí ele, como o Arthur colocou, ele finaliza as pessoas por aluguel, porque ele quer pagar os débitos, mas os débitos dele nunca terminam, só vão aumentando, porque não é interessante para a máfia deixar ele sair, porque ele faz muito bem o trabalho dele. E um dos instrumentos do qual ele realiza as operações é uma sacola plástica. Aí vocês já imaginam aí como que ele usa esse instrumento de finalização. E aí o que acontece? Essas sacolas que foram usadas são transformadas em um objeto de arte. E aí ele também tem algumas telas, ele exprime essa violência através de pinturas muito abstratas, mas que a menina convence que tem sentido, cria-se um hype de um pintor ou de um escultor ou de um artista misterioso, aí todo mundo quer uma obra desse artista, todo mundo está na fila de espera, cria-se todo um universo mágico e místico em volta desse trabalho, quando o intuito é realmente livrar o cara disso aí. Então eles criam todo um cenário, todo um teatro para conseguir a liberdade tanto dele quanto dela. Então tem pitadas de ação, tem toques de suspense, mas a priori é um filme leve, é um filme que não tem tanta cena chocante, dá para assistir de boa. São grandes atores, tem Samuel Jackson fazendo um papel pequeno, ele é um dos intermediários da máfia ali, ele é um padeiro. Você tem a Uma Thurman, que é a menina da galeria, então você vê grandes atores em papéis pequenos, é quase uma revisita ao começo da carreira deles. Tudo isso é muito bacana, me deixou muito surpreso, gostei do filme. Então fica aí a recomendação para vocês assistirem The Kill Room, o nosso brother Sacola. Vocês jamais verão uma sacola plástica, seja de mercado ou seja de qualquer outro tipo, da mesma maneira. Então, se a sacola está em cima da pia, se ela ficou mais ajeitadinha, mesmo sem ter conteúdo dentro, você já vai imaginar que é uma obra do Sacola. E aí, Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, você falou tudo. É nóis, valeu!